Olá, falem, minhas queridas, falem, eu adoro isto. Por favor, não tirem. Bem-vindos, antes de mais, ao Descontraídamente. Foi muito bom. E isto é um conselho da Ana Luísa que eu reitero e assino por baixo. Ó, mulher, fala. Tu fala. O que é que está a passar-se aqui? Normalmente entra um genérico, como em qualquer apresentação. E esse genérico tem um curto espaço de tempo que a Ana Luísa não calculou bem. Portanto, o que aconteceu foi que a Inês também não calcula bem o curto espaço de tempo e começa a falar justamente quando... É assim, está tudo calado. Vocês estão a entender? Certeza que eu podia falar naquele momento e que não atrapalhava a gravação. Claro, Era eu só entendo, isso. mas eu gosto imenso, está tudo calado. E assim começa o genérico, elas falam. Mas falem, mulheres, eu acho que sim. É para falar, é para Bem-vindas, falar. eu adoro ter-vos aqui a falar comigo. Foi para isso que nós fizemos isto. Exatamente. Bem-vindas. Este é o Descontraídamente. Eu sou a Diana e é um podcast com 5 hipnoterapeutas, não é? Vamos falar sobre a vida e sobre hipnoterapia também. E vamos começar pelas apresentações. Olá, Mónica. Olá, Di. Olá, Ana Luísa. Olá. Olá, Isabel. Olá. E olá, Inês. Olá, Diana. Eu sou a Diana. Prazer. E pronto, o tema de hoje, sem mais demoras, Para começarmos todos a falar, não é? é mudar de carreira. É para Mudar falar de hoje. vida. Mudar de vida, mudar de carreira, porque mudar de carreira implica também, por vezes, mudar de vida. Quem é que quer começar a falar dos vossos momentos mudaste? Então não era ela que queria falar? Isso era naquela parte em que fomos cortadas também. Eu ia só fazer a introdução da música Mudar de Vida e vocês começavam a falar. Eu só ia cantar. Pois é, era só- começámos a ok. cantar a música do António Variações, não é? verdade. Muda de vida. Se não vives satisfeito, muda de vida, estás sempre a tempo de mudar. Mas olha, eu posso começar Força. porque A a cantar? questão do... Queres? Não, se calhar não queres que eu cante. Claro que quero. Queres, não? Quem canta seus males Ninguém quer, espanta. ninguém quer, ninguém Não, quer. por acaso não, Acredita, obrigada. ninguém Não. quer. Posso começar? A cantar? Não, agora a conversar. Já agora, antes de começarmos, desculpem, estas flores maravilhosas que aqui estão no centro da mesa, que ainda ninguém falou sobre isto, são as flores do nosso Paulo, não é? Que Foi fez o São Paulo, anos. foi o São Paulo. Foi o São Paulo. Sabes É se o Paulo verdade, vem? Dizer isto. O que é que se passou aqui agora? O Paulo está não veio, o difícil. Paulo fez anos. E Verdade. trouxe umas flores para a Ana Luísa. Não é? Este homem é maravilhoso. Muito fofo, muito Eu fofo. adoro ver as minhas amigas com É aquela parceiros oportunidade de maravilhosos. dizer Parabéns, Paulo. Exato, parabéns. Parabéns, Paulo, e parabéns, Ana Luísa, pelo Paulo também, não Pela é? escolha que fez, Sim, exatamente. Estão aqui, obrigada pelas Não sei flores. se foi uma Espera, escolha deixem-me que eu introduzir fiz. aqui uma coisa. Paulo e Luísa, aguardo ansiosamente o vosso convite de eu casamento. quero. Brutal. Como é que vai Tiveste ser bem, tiveste pedido? bem, tiveste bem. Está a adorar, Paulo. Sei o convite para ver como é que E ele feel é. like it, não sei o que. Paulo vai fingir que não vai ouvir este Luísa vai podcast, ter que vai chegar fingir à que não ouviu. Tens que ser mulher moderna. Portanto, Tu não, atira-te. não, eu não tu. quero ser mulher. Olha, isso é uma questão. Conta. Não é. Dava Tem um a ver tema. com mudar de Mas vida. podes mudar vá. de vida assim, Pode ser. sim. Porque eu não sou uma pessoa conservadora, mas no meu sonho, no meu ideal, não sou eu que peço. Vem Eu o acho que é Paulo muito a mais giro cavalo. ser ele a pedir. Exato. Exato. Ver que E ela pode ser está cavalo aqui ou a não. tirar o barro à parede. É bom que ouças, Paulo, com muita atenção, esta jovem que te está a dizer que tu tens que a pedir em casamento, querido. É assim, a gente quando quer estima e vai atrás, bora. E muda de vida. Põe o anel que ela precisa. Ela até já mudou de profissão. E eu adoro ir a casamentos, adoro casamentos. Já estás a sei. sugerir. Mas Já não estás estou a convidar a coisa. já estás a tirar o barro à parede para ser convidada. Incrível. Convidada. Não, Nem tenho não as faço ideias, questão, é? duvido, porque é só convidada mesmo. Mas olha, aqui está uma bela pergunta. Conta. Daqui das 5 da mesa, quem é que mudou totalmente de vida quando virou hipnoterapeuta? Comecei agora quem que estamos aqui. Eu mudei, né? Eu deixei a minha antiga profissão e. Sim. E coisa. E coisei. Eu também já não Coisaste, tenho a minha descoisaste, antiga aliás, profissão. não. Descoisaste, na realidade. Eu acho que era importante dar a Porque há palavra coisas que à estão Ana Luísa, que ela coisadas. disse que ia Ana Luísa- falar. Não, mas é porque ela vai entrar por este tema agora. Então sou eu? Agora sou. Então E agora? vá. Agora é que é. Sem Bora. senha. Então vá. Já arranjámos um casamento. Já temos casamento, já temos flores, não é? Já me falta tudo. E já temos uma nova profissão. E temos uma nova profissão que, no fundo, já mudei de profissão já muitas vezes. Já fiz muita coisa. Mas isto dito assim, já fiz isto muita coisa, mas eu continuo a ter 20 anos. Cada Sou só- perna, não é? É Exato. verdade, não interessa, não é preciso uma pessoa também estar aqui com definições de idades. Ser tão. Também não é preciso Mesquinha, tão- mesquinha, Exato. estou a ser mesquinha. Mudar de vida. Agora aqui, recentemente, foi a questão da hipnoterapia. Se bem que a minha área de formação é marketing e eu continuo sempre a conciliar o marketing com as outras coisas. Já fiz produção de teatro, já fiz produção de TV, já fiz, sei lá, faço bijuteria nas horas livres. Comprei. Adquiri. Faço...
Eu acho que tem a ver com o facto de precisar de questão criativa, questão de ficar maçada. Também sinto com estar sempre a fazer a mesma coisa. Uma coisa que a mim me faz confusão e sempre fez é a questão da rotina. Eu acho que eu gosto de estar sempre a aprender coisas novas. Também é isso. Mas tu podes aprender coisas novas na profissão que escolheres. Não, mas eu gosto da sensação de... Porque aprender coisas novas é desafiante. É não um desafio. Nós temos sempre aquele salto daquela coisa que nos frustra porque nós não estamos a conseguir chegar ali àquela parte e depois desbloqueias aquilo e aprendes toda uma nova capacidade que na realidade achavas que até nem tinhas assim tanta competência e de repente ser coisas novas e é tão giro aprender coisas novas e ser criativo. Eu tenho esta necessidade de desenvolver o meu lado criativo para várias áreas porque é isto, eu fico estagnada, sinto que não dou asa à minha criatividade, começo a ficar até bastante frustrada. Por acaso não é tanto pela minha criatividade. Sim. Que eu acho que nem sequer sou uma pessoa muito criativa. Mas fez-me sentido mudar de carreira e abrir aqui um bocadinho mais os horizontes, porque enquanto personal trainer e instrutora de aulas de grupo já não me estava, digamos que, a preencher-me enquanto pessoa mesmo. Não estava a ser suficiente. E então comecei aqui a desbravar outros terrenos de forma a que fizesse mais sentido, para dar mais sentido à minha vida. E foi por isso que esta carreira me faz agora sentido. Eu sinto muito mais preenchida e com muito mais noção do que é que vim aqui fazer. É por aí. Eu acho muito interessante porque eu fui aprender, mas por uma parte de desenvolvimento pessoal, não foi para ser hipnoterapeuta. Mas foi as sessões que nós fazíamos, o nosso trabalho pessoal, que me fez compreender que eu não precisava de ser a mesma coisa a vida toda. E eu acho que muitos de nós crescemos com aquela ideia de que vais à escola, tiras 12º ano, tiras um curso superior e a seguir 40 anos da mesma coisa. Isto para mim era algo gravado, era uma crença. Já não se usa. Não se usa, mas eu precisei da nossa formação de hipnoterapia Já não estamos 40 para retirar anos esta na minha mesma crença, no sentido em que eu, de repente, um dia acordo e digo: eu não preciso ser isto a vida toda. Eu posso mudar. E podia ser hipnoterapeuta, como podia ter sido educadora da infância. Se calhar não. Se calhar não, né? Se não terias sido educador de infância, exato, e não é hipnoterapeuta. Não, É mas verdade. vocês estão a perceber, não é? Sim. Tipo, e foi preciso a parte do desenvolvimento pessoal para eu perceber que nós não podemos ser sempre a mesma coisa a vida toda porque nós não somos iguais a vida toda. E uma coisa que me preenchia há 10 anos atrás, neste momento pode não me preencher, não é? Eu posso ir dar asas à minha criatividade, posso ir, sei lá, também a criatividade não é a minha. Não é bem. Eu acho que vocês têm crenças. Eu também Tanto acho muito uma como a engraçado, outra. porque quando nós estamos na hipnoterapia e estamos a fazer desculpa. sessões e temos os nossos pacientes, cada paciente tem a sua própria história e cada sessão é uma história. Portanto, para mim, essa parte da criatividade quase que desaparece. Depois faço outras coisas, faço tricô, faço crochê, bordo, portanto... Mas isso é a tua parte criativa Sim, também. mas fico a muito ser satisfeita. produzida. Eu acho que as sessões nunca são iguais, sabes? Aquilo que eu sinto é que uma sessão com um paciente nunca é igual à próxima sessão com outro paciente. Sim, sim. Até podemos ir tratar o mesmo assunto, mas cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem Mesmo a que sua seja história, a mesma pessoa, nunca são a mesma, tem as nem suas, igual. as suas memórias. Eu acho muito interessante, mesmo muito interessante. Eu mudei de carreira muitas vezes. Aliás, eu devo ser aqui a que troca e volta e faz outra coisa. Não sei, se calhar não. Leva uns aninhos de avanço disso. Talvez, não é? Mas mudar de área Bocadinho. completamente. Não é só mudar tipo de emprego, mas é de carreira também. Eu sempre quis ser designer de moda. Aquilo para mim era um fascínio. Eu fazia roupinhas com as minhas bonecas e para mim era um dado adquirido que eu queria ser designer de moda. E depois tirei o curso muito nova e aquilo fazia muito sentido. Só comecei a nova trabalhar. mesmo. Sim, eu tinha 17 18. quando acabei o curso, portanto depois pensei, ir à faculdade fazer mais 3 anos de design de moda não parece muito coerente, porque o curso em si era muito prático e ensinava mesmo, eu sabia fazer absolutamente tudo, cozer tudo, que dava para expor esse meu lado mais criativo, É não um é? curso profissional, não é? Claro, e depois fiz modas de Lisboa, trabalhei em televisão durante alguns anos, mas aquilo não parecia ser um futuro que para mim me daria exatamente aquilo que eu queria, porque eram muitas horas de trabalho, era um trabalho inconstante, com pagamentos que agora, por exemplo, este mês eu passo a receber 1000 e Bastante. para o mês que vem recebo só 500, não é? É incerto, depois havia produções que pagavam mais ou menos, depois... Pronto, era um trabalho que em si, e o meio ambiente, imagina, eu gostava muito daquilo que eu fazia, aquilo era dinâmico, que eu precisava, não é?
e criativo e dava asa à minha criatividade, mas o ambiente em si era mau, era pesado, era muito tóxico, tinha muitos egos, era difícil de gerir, e eu era uma miúda com 18 anos num mundo de pessoas que estavam lá há 20 anos a quererem subir umas por cima das outras assim ao mais alto nível, sem qualquer tipo de problemas, e eu não sabia adressar aquilo ainda às minhas capacidades emocionais e como é que eu geria aquilo, não é? E pensei, pá, isto não vai ser uma área de futuro que eu queira continuar e prosseguir, porque eu estou cansada de lidar com os egos, Portanto, foi a pressão do meio onde eu trabalhava que me levou também a pensar que se calhar não era bem aquilo. E antes de começar mesmo a trabalhar, eu já queria ter uma formação superior, queria fazer outra coisa, só porque eu acho que conhecimento é saber é valências e não ocupa espaço. E na altura o direito fazia-me sentido, que não tinha nada a ver com design de moda. Mas eu sempre fui aquela mas eu trabalhava também e depois estava tudo interligado. Eu sempre fui uma pessoa muito da justiça, que hoje em dia vejo de uma maneira completamente distinta, esta questão da justiça, mas que na altura eu não conseguia. No caso era a injustiça, não é? Era, e eu ver que, pronto, se eu era vítima de bullying, eu prontamente pegava num sapato, não aconselho, mas pegava num sapato ou arremessava qualquer coisa e eu defendia-me. Mas eu era incapaz de estar a assistir a um outro par meu a ser vítima de uma coisa e a não conseguir. Eu metia-me à frente e resolvia o assunto eu. Se fosse quem fosse, até a outra pessoa depois fosse com os amigos embora e eu que apanhava e ficava lá sentada na mesa. Que já vi mais do que uma pessoa a queixar-se deste tipo de situações acontecerem. Mas aquilo para mim fazia sentido, especialmente numa altura em que eu precisei de serviços jurídicos e percebi que em Portugal ninguém sabe nada de serviços jurídicos nem de leis, e nós temos uma Constituição, nós temos leis, nós não sabemos como é que se faz, como é que se manda um requerimento, como é que se faz uma carta de despedimento, como é que se responde a uma multa, se sempre precisa enviar uma carta com aviso de recepção. Isto é o básico, não é? E pensei, se eu quero ajudar alguém... Não. E em Portugal ainda é complicado às vezes o acesso à justiça em Portugal, porque é caro, porque não há muita gente. Portanto, era neste sentido. E depois fiz o curso, que demorou algum tempo, não muito, mas demorou mais um ano do que o previsto e era exigente, como é óbvio, eu fazia em pós-laboral e no fim eu percebi que eu não ia estar a ajudar ninguém na realidade, porque eu ia só utilizar a lei para contornar certas e determinadas questões e resolver alguns problemas, como heranças e divórcios e partilhas. Tu, quando entras numa profissão, quando vais tirar um curso, tens uma expectativa. Adorei o curso é maravilhoso, mas não é a prática. Mas a questão é essa, nós quando estamos a estudar, nós temos uma expectativa e vamos criando uma imagem bonita na nossa cabeça de justiça. Sim. No teu caso, que tem a ver também com a idade que tu... Sim, era dar acesso a uma coisa essencial para toda a gente, que é sentir o sentimento de justiça, porque eu trabalho, eu contribuo para a sociedade e depois eu não sou ouvido. E isso era uma coisa que me fazia alguma confusão. Já era terapeuta sem saber, entendes? Sim. Só que não era daquela maneira. Portanto, eu não podia ser terapeuta a trabalhar em televisão, porque eram os egos e eu tinha que estar a acalmar as pessoas e a imagem, não sei o quê, não é? Depois passámos para o ser terapeuta em direito, porque, pronto, ajudavas as pessoas e na realidade um advogado resolve conflitos, não é? Das pessoas, estás a resolver problemas, só que os problemas depois são para ti. Eu pensei, mas eu quero estar na praia com o meu telefone a tocar incessantemente, com processos até aqui para ler coisas que não me apetece. E tenho que fazer aquilo, depois só tenho férias judiciais, depois tenho que atender. Não, esquece, isto não é para mim. E eu trabalhei na área, só que depois estava sentada no escritório 8 horas, olhar para a janela assim. E eu era uma pessoa que normalmente saía com o carro do trabalho, ia fazer produções à rua, parar com o carro e buscar, levantar, e depois estava ali fechada com a roupinha, não é? Que é preciso um certo decoro também, que para mim está tudo ok, mas depois estás ali e aquilo não era para mim. E eu disse, não é isto que eu quero fazer, tenho que arranjar aqui uma solução. Na altura já fazia Airbnbs. Portanto, o que é que aconteceu aqui na minha vida? Eu tive um burnout, eu tive uma depressão porque não era nada daquilo. E depois, durante esse tempo, eu percebi que eu tinha que me dar tempo, primeiro, para eu perceber o que é que eu quero fazer. O que é que me preenche? O que é que eu quero de futuro? Como é que eu vejo a minha vida de futuro? Porque isto também não é só a profissão, mas é qual é o estilo de vida que eu pretendo ter? Porque nem sempre aquilo que tu queres fazer profissionalmente te dá o estilo de vida que tu queres ter. E isto é qualidade de vida, que era o que eu queria. Isso é fundamental. Isto foi o ponto por onde eu comecei, que foi, eu quero qualidade de vida, eu quero ter tempo para mim e para as minhas coisas criativas, como cozer, como pintar, como fazer o que me apetecer, tirar cursos, etc.
mas quero ter uma fonte de rendimento, gostar daquilo que estou a fazer, não sentir que aquilo era tão bom, mas se não tivesse este ambiente ou isto e aquilo, se calhar, então aí não é porque não é para mim, ponto final. E um dia ligo para uma amiga minha e digo: estou a pensar fazer finalmente aquele curso de yoga, o que é que tu achas de fazermos um curso de yoga e fazermos um retiros lá em casa e coisas assim? Ela diz: olha, por acaso eu estou a tirar um curso de hipnoterapia e este curso é a tua cara, tipo, esquece. O que é isso? Hipnoterapia. E comecei a ver aquilo e aquilo eu nem sabia o que era, já estava a fazer sentido para mim. Qual curso de yoga? Não esquece, foi hipnoterapia, ponto final. Mas tu tiveste uma capacidade que eu não reconheço em algumas pessoas que me chegam. As pessoas às vezes só sabem que estão mal. Ponto. Aquilo não me preenchia já. Eu acho que as pessoas não sabem que estão mal. Eu acho que as pessoas até já estão conformadas porque a vida tem que ser assim. Porque eu tirei uma formação, ou então algo. Mas eu precisei estar mesmo mal. Eu Para tinha perceberes que não ansiedade. era aquilo. Aquilo era tão tóxico que eu tinha ansiedade a um nível tão elevado que quando o meu telefone tocava, eu não era capaz de atender. Ainda hoje tenho menos, já não, quase não acontece. Mas eu fazia assim, sabes? Que era primeiro para ver quem é que estava a ligar, para me passar o grau de ansiedade antes de eu atender. E olhava e dizia: é um fulano, ok, tranquilo, e assim, atendo. E depois tinha que sair e sempre conduzir para todo lado com vários carros, todos os dias um carro diferente para produções externas, e tinha que sair de casa e sentia tipo uma ansiedade, sabes? Eu fazia tudo para não sair de casa, mesmo desempregada. Eu estava em casa e não conseguia fazer coisas, aquilo. E eu pensei, tive que bater mesmo num limite tal em que foi tudo, relação, vida profissional, vida pessoal, tudo foi ao encontro do desequilíbrio, para eu poder perceber que tinha que voltar ao equilíbrio. Como é que eu faço isto às postas? Portanto, vou um bocadinho aqui, primeiro arranjo uma coisa que me dê disponibilidade e tempo para eu poder pensar e ter vagar para fazer outras coisas, e agora a minha vida é totalmente distinta e faço aquilo que eu gosto. Que eu, não sei se vocês têm esta impressão, que é quando estamos a dar consultas, especialmente em casa, por exemplo, acontece, levanto de manhã, preparo tudo, vou dar consulta, sento-me, acaba a consulta e eu não senti que aquilo era trabalho. Eu gostei de fazer aquilo genuinamente. E acho que estava a comentar com a Isabel que sinto os meus pacientes às vezes como, quase que parece que são da minha família, sabes? Às vezes já dei consulta e lembro-me de alguma coisa relacionada, fez-me lembrar o meu paciente, e sinto por eles tipo um carinho enorme, como se a pessoa me fosse mais do que aquilo que ela é, não é? E nós na realidade mantemos uma distância com o nosso paciente, temos que ter esta certa distância, mas sinto-os muito próximos e acho que finalmente encontrei o propósito daquilo que eu queria. Portanto, mudem de vida se não vivem satisfeitos, é o meu conselho. Exato. Mas o propósito, falávamos isto em off. Sim. Foi convosco? Foi. Sobre descobrimos o nosso propósito. Que até, foi, que até estávamos a falar, eu e a Mónica. Isso, e desculpa, falámos também porque já tive várias pessoas que acompanho e que vieram precisamente por isso, querem saber qual é o seu propósito, porque sentem que não preenchidos, estão preenchidos naquele exato. trabalho que estão a fazer diariamente, que precisam de mais tempo para eles próprios, e que se calhar há muito mais para além daquilo, há mais mundo, há mais vida para além do trabalho. Mas eu acho que a primeira coisa que temos de desconstruir é a história do sermos a mesma coisa a vida toda. Não precisamos de o ser. Podemos nos reinventar milhentas vezes. É uma coisa que eu tento passar agora aos meus filhos. E outra coisa que nós falávamos no outro dia também, que já falámos em episódios anteriores, que é: nós aprendemos que o trabalho é o centro e o resto gira, não é? À volta. Eu acho que é uma das coisas que causa depois muito desequilíbrio na nossa vida. E eu acho que isso era uma crença que me foi passada. Que tu tens que trabalhar, que tens que ser responsável, que tu precisas, as pessoas precisam trabalhar. As pessoas precisam trabalhar, sim, efetivamente, mas o trabalho não tem que ser um peso. Se faz com pessoas mais velhas, imagina, se calhar se fazes com os teus avós dizer que agora mudaste de carreira, de profissão, e eu vinha algum comentário que provavelmente não sabias o que é que andavas a fazer. Eu durante muito tempo foi uma questão também, por causa dos meus, não dos meus pais, mas mais da minha mãe, que era quem estava mais próxima, porque ela tem preocupações, é mãe, não é? E para eles eu acho que ainda consideram que o emprego seguro das 9 às 5, que isso é que é o certo, quer dizer, pelo menos na o dinheiro empresa, está não é? ali, não é? E te dá segurança, é o que te vai manter a segurança para a tua vida. E eu lutava muito contra isto, tem que ser, e aquilo que eu não quero, que é aquela coisa que nós todos talvez já nos tenhamos debatido com: será que eu quero isto porque eu realmente quero, ou é porque eu estou a sentir uma força externa para fazer determinada coisa, para não ser aceito? Ou... Talvez, porque acredito que essa crença
que os nossos pais nos trazem é uma crença que a própria sociedade Sim, impõe. exato. Porque tens que estudar, tens que ser bom na escola, tirar boas notas, para ires fazer faculdade e para Teres um emprego, e para depois recebas teres X um para emprego. conseguires ter uma Exatamente, vida para estável, teres uma e vida depois poderes casar confortável. e ter os filhos. Quando agora nós vivemos numa sociedade, como diz o RIP, em que as profissões dos nossos filhos ainda não foram inventadas. Mas isso Portanto, causa uma isso ansiedade. Porquê que te causa ansiedade? Não saber porquê. Porque eu neste momento estou a tentar passar um ensinamento aos meus filhos que é eles podem se reinventar as vezes que quiserem. Sim. Estou a tentar que eles sejam crianças mais flexíveis do que eu fui. Mas eles vão ser naturalmente, porque já estão desenvolvidos nessa. Mas depois não consigo prever o futuro, não Claro é? que não. Portanto, eu não, consegues. como mãe, causa-me Sei. Não ansiedade consegues controlar, saber. Isabel. Como a minha mãe sente, Como não é? mãe, causa-me ansiedade não saber se estou a garantir as competências e as ferramentas corretas para aqueles empregos que não foram desenvolvidos ainda. Por acaso nem sequer é uma Eu estava a ver as preocupação. questões da AI. Nem sequer penso nisso. Eu estava a ver ainda estas Eles são semanas outra geração já. a questão da inteligência artificial e para onde nos leva e tudo. Não sei se vocês têm um documentário muito giro Netflix do Obama, agora novo, Giríssimo. que é para que é que as pessoas trabalham ou no Sim, que é que as é pessoas uma trabalham, trabalho. que eu adoro e fala muito sobre a inteligência artificial agora. E na realidade, tudo o que seja com serviços one-on-one, que seja preciso o teu conhecimento, esses empregos não vão ser descartados de todo, porque a inteligência artificial não vai conseguir ter o lado Chega lá, emocional. não é? Portanto, terapeutas, tudo o que seja coisas seja necessário o teu conhecimento e a tua mente especificamente. Mesmo atendimento ao público. O atendimento ao público que é B, não é? Porque se for uma Sim, coisa mas mesmo standard, assim, tu já fazes o tens standard e inteligência depois chegas artificial. àquela parte em que tens que ir para o operador. Porque Ainda. aí já não Precisamente o que consegues. estávamos a falar há Ainda, bocadinho, não é? aquela Sim, situação, não é? Que está Ainda. difícil de chegar ao operador. Mas também a condução, não é? Isso tem tudo pontos condução, positivos e não. pontos negativos. Aí controlo eu. Não, a condição não. Pois, Mas mas eventualmente vamos deixar de controlar a vamos condução. deixar de controlar deixa a lá condução. Eu acho que é assim, é muito positivo do ponto de vista da diminuição de acidentes, porque está tudo calculado, não é? Seremos os velhos do Restelo. Mas Ai, vamos ser de Em algumas além coisas. disso, o tempo que poupa a condução e o transtorno que é e a frustração que nos cria ainda hoje o trânsito, que vai deixar de ser porque tu estás no teu carro, na tua viatura, ele vai para onde tu queres e tu não tens que te preocupar com absolutamente nada e podes estar a ler, estar a maquilhar-te, estar a pentear o cabelo sem teres acidentes, por exemplo, estar a mandar mensagens à vontade sem teres acidentes. Mas depois há aqui uma outra questão que me torna o velho do Restelo, porque eu sou muito Bill Gates style, e então eu acho que isto de futuro é preocupante se o carro onde tu vais, tu cometeres um crime e o carro te levar diretamente à polícia e parar o carro à porta, porque tu chegas a um ponto que a tua liberdade também termina. Claro, não pode ser Não tudo, é? não é? E eu estava a falar ainda com umas pessoas que têm filhos e ela a dizer-me que eles são muito mais livres agora. É assim, são muito mais São livres onde? na exposição e em exporem as coisas e dizerem o que sentem e emocionalmente mais livres. Mas em termos práticos da vida, eles Exato. são mais condicionados. Eles sabes sempre onde eles estão. Tu ligas para eles a toda hora, eles não conseguem fugir da vista dos pais, Não, a não ser que tenham conseguem. que. Os Qualquer filhos não pessoa têm- adapta, não é? Mas Tu os também filhos não têm adaptavas. telefone, eu não sei deles. Eu Nós mando um berro na adaptávamos-nos praceta as para tretas saber deles. conforme a mãe, não era? Mas eu estou a Nós, perceber a ideia que a Diana está a passar. estás a ver? não é? Então há Há aqui chips um- para os cães hoje em dia. Há O chips meu para... cão tem chip. Também há chips para as crianças. Não, mas não é Isabel. chip de... Não é para os cães, é das para as coleiras com crianças. GPS. Do tracking. Obrigada, Sim. tracking. Então, sim. e aquele relógiozinho cá, um dos nossos Mas amigos também que há tem para as um para a crianças. filha, que é maravilhoso, que E há aquilo é uns que se põe ligado nas mochilas. ao telemóvel dele e tem o GPS e dá para ela mandar mensagens com emojis, sem ser, porque ela pode não saber escrever ou ler e portanto eles respondem mensagens com emojis. Ela tira fotos e ele recebe as fotos da miúda. Eu acho isso too much. Sou completamente. Eu Eu estou acho aqui, que eu estou isso aqui no. ajuda-me, Mas é isso que enquanto tira a não sou liberdade. mãe, Fogo. ajuda-me a pensar que se sentiria mais segura em deixá-la ter a liberdade que ela necessita. Ou ele, no caso de deixá-lo ir à vontade. Estávamos a porque falar de formar pessoas, não é, Isabel? E Estás a temos ver? que Porque a minha formar. ansiedade está mais Estamos a formar, não é? Porque eu acho que a adulto é nós liberdade estamos em a nenhuma formar. área. Mas em nenhuma parte aqui disse que era perfeita. Portanto, Mas não, também eu estou a dizer é que estamos a formar adultos, que adultos é que nós estamos a formar quando estamos a controlar tudo o que eles fazem no dia a mas é dia. difícil sim, neste sim, mundo, sim, não sim. é? Eu pensei que estavas a... Não, antes Eu pelo estou a dizer contrário, que antes acho que é pelo uma contrário. ferramenta muito útil para quem quer largar um pouco o controle e a ansiedade que provoca nos filhos pelo medo, não é? Porque eles Se estão calhar é um melhor ir pouco fazer mais... terapia primeiro. Olhem, eu tudo o que é inteligência artificial, eu acho que já comentei isto, foi com a Ana. Se não foi com a Ana, já pensei nisto enquanto falávamos sobre inteligência artificial. Eu cresci a ver o Exterminador Implacável. Portanto, tudo o que é aí para I mim believe it. ultrapassa, é uma coisa que me causa logo ansiedade, porque eu vejo aquilo a acontecer. Estão a perceber? Aquilo foi imprimido no meu cérebro em pequenina.
para mim, a inteligência artificial vai, mais cedo ou mais tarde, levar-nos àquele ponto de descontrolo. Mas havia mais um Sim, filme sim, com sim. o Will Smith, lembras dos robôs? Esse que eles robôs Para andavam mim, a- Então, chama-se mesmo inteligência artificial. inteligência Pronto, que é como artificial é pequenino. mais subir às árvores. E aí? Inteligência artificial sai do plano e crianças subir às árvores, caírem, arranharem-se, não sabemos Eu acho ter. que como em não sei tudo na vida quantos. tem que haver- Os nossos tem que filhos haver, já não vão ao Google procurar Tem que coisas. haver equilíbrio. Vão ir ao chat mas GPT, ainda não, né? A vida não é feita criámos de ainda equilíbrio. um Calhar aqui, vamos. estás a ver que ainda está Mas pouco olha, isto explorado. voltando à questão do De mudar mudar de de vida, carreira e de vida. não é? Isso é muito interessante, porque as crianças de hoje vão ter uma liberdade que se calhar nós não tivemos na sequência da inteligência artificial, das redes sociais e tudo o resto, ou seja, de Até toda da a inteligência tecnologia, emocional. toda a tecnologia que tem acessível que nós não tínhamos. E aqui Eu- sim somos eu- um bocadinho velhos do Eu, Restelo a mas falar. mas eu, olha, por exemplo, Luísa, como não, até não na gosto muito inteligência desse emocional, acesso. A maneira como nós falamos de emoções com as nossas crianças, vocês já repararam que Já os é nossos pais totalmente não diferente, falavam claro. connosco? Claro que não. Portanto, imaginem aqui a inteligência emocional que estas crianças vão crescer e sim, Isabel, vão ter ferramentas. Mas eu acho, E mas eu acho que a pensem nas quantidade de gerações pessoas destas que crianças. têm que falam com as crianças com esta perspectiva de emoções e de deixar que as crianças possam sentir, ainda que se veja cada vez mais, eu acho que estamos a anos-luz desta nova geração se ligar às emoções e que tenha mais consciência delas, das mesmas. Portanto, não me parece Tu não és uma que... pessoa com esperança, Inês. Não, eu não, acredito eu- que é uma coisa que vão estar mais ligadas às Eu emoções acho que do que se calhar nós tivemos. Bem mais. Sim, Bem sim, mais. sim. Eu acho que não. sei. Bem Tens mais. uma Eu acho que taxa não. de crianças Mas isto lá viciadas está. em Exato, ecrãs. é assim, Não. tens mas uma não falta tens- de apego mas não brutal tens como só nunca isso. se viu a nível mundial, não é só sim. cá em Portugal. Tens crianças cada vez mais com depressões. Será que tens cada vez mais ou se fala nisso? Será que já, Não, já não, não. havia? Não, Andavam só o consumo- escondidas? O consumo Pois. de Não, ecrãs, o consumo de ecrãs Tem está a subido. proporcionar É verdade. alterações mesmo a nível neurológicas. cerebral, A nível sim. cerebral, Sim. sim. E portanto, não me parece que estamos a caminhar para uma. Mas isso não estás a falar da inteligência emocional dessas crianças, estás a falar dos pais delas que as deixam estar nos ecrãs. Não. Estamos a falar que estas crianças não Estas estão a crianças desenvolver. Não Não, estão a inteligência. desenvolver e com esta a inteligência artificial e com este controle por parte da inteligência artificial e dos ecrãs e tudo mais, não me parece que caminhemos para um desenvolvimento normal de nada. Eu acho que é se tu de partires do nada. ponto de vista que nunca se vai chegar a essa conclusão que tu chegaste agora e que não se vão arranjar alternativas na inteligência artificial para prevenir e para formatar as crianças para outro tipo de comportamentos. Eu acho que Nós isso é continuamos- verdade, o que ela está a nós dizer. E eu continuamos- concordo, mas isto é a mesma coisa que era anteriormente, quando tu estavas na praia e querias falar com a tua mãe. Mãe, opa, estou a falar com outra pessoa, percebes? Era igual, só que Não. tínhamos era um jogo das bolinhas, percebes? Não. E o Eu Game Eu não tinha Boy. as duas bolinhas. Também não eu tinha o tinha. jogo das Mas bolinhas. mas tinhas os teus pais que se calhar também não tinham muita Eu atenção, tinha estavam jogo das ocupados bolinhas. noutras coisas. Sou Portanto, bem mais eu acho velha que do que isto. vocês. Imagina, eu acho que os sentimentos são os mesmos, mas as coisas repetem-se de outras formas. Entendes? Eu também Mas acho que sim. Eu acho que as coisas se Repetem-se, repetem mas não de outras têm levado a formas. bom porto. E eu tenho, mas eu não Não? considero isso. Não. Eu acho que as crianças Em termos hoje em dia, emocionais, não. tu tens mais crianças que entendem de inteligência emocional e que se entendem elas próprias do que crianças anteriormente. Anteriormente Olha, eu elas acho que sentiam elas e são nem tinham muito mais oportunidade. empáticas, Sim, também acho. falam muito mais do que o outro pode sentir, Só que nós criticam não muito Então, sabemos menos. como é que há isso taxas ainda. cada vez maiores de Mas de não São bullying nas calculadas e antes escolas? não havia. Antes o Inês, bullying era uma cena normal para tu cresceres na vida. Os nossos o bullying estudos- existia Olha, sempre, agora não ele tinha a disse uma palavra coisa- bullying. Com Exato. certeza, Olha, tu achas ela- que o meu pai não foi gozado na escola? E a minha mãe, claro que sim, era pior ainda, levavas Era pior pontapés ainda, mas só que não pedradas e levava aos chegavas a casa e a excessos. tua mãe dizia-te, olha, não lhe se deste calhar às porquê? depressões, aos suicídios quando na acho que isso é pré-adolescência. uma treta. Não, Eu acho que eu não concordo com isso. opinião. Não existe, não há um estudo que diga isso, mas eu acredito que isto já existia. Mas não, Não estou a dizer era que não documentado da existia. forma Eu acho que a que é doença agora. mental Sim. é maior agora. Sim, isso eu concordo, mas não concordo completamente com isto que a Inês está a dizer. Mas eu associo essa doença mental a todas estas faltas, estes ecrãs, as faltas de ligação com as Mas eu acho pessoas, que a a vida é falta feita de equilíbrio. de E- comunidade e tudo isso que, mais uma vez, nós não estamos a caminhar para contribuir para essa comunidade e essas relações entre as pessoas. Nós continuamos a contribuir para que cada um siga cada vez mais o seu caminho. É assim, e eu olhando nesse aqui- caso, eu não concordo, mas é a minha opinião. Certo, Claro. eu compreendo, mas Claro. eu olhando aqui à minha volta não posso dizer que concordo, porque a Isabel não é essa pessoa com os filhos dela, nem a Mónica, nem Sim, tu. mas nós somos, Então eu não infelizmente, posso- somos uma pequenina parte.
Mas Sim, essa mas imagina, os parte meus filhos resolve já têm muito. telemóveis, já têm há muitos anos. E eu acho que tudo na vida é uma questão de equilíbrio. Claro. Tu tanto tens tempo de ecrã, como a seguir tens tempo de Mas isso brincar. não é a maioria das pessoas. Mas eu não estou a falar dos outros, estou a falar de mim. Está bem, mas eu estou a falar da maioria. Né? Como é Mas óbvio. isto É a tua percepção da maioria, sim. Senão eu percebo. aqui começa, não é? vamos ter um mundo perfeito, porque nós já temos outra consciência, os nossos filhos já têm outra consciência emocional, então daqui só vão sair crianças já com outra mais Mas o equilibradas, que é porreiro. perfeito? Oh, Inês, Não. não há perfeição, Inês. Está bem, nem sequer é essa a questão. Ai, já voltámos aqui. Não, claro que Perfeição é não. relativa. Claro que não. Não, nem Não, sequer eu vou posso- agarrar There's e no vamos dar perfection aqui. there. Mas eu Agarra, também agarra. eu preciso também de uma Não. terapia para a perfeição. Não. Para a perfeição. Não, mas a Agora questão é A gente Isabel. depois Agora vai é lá. A gente depois Vamos, vai lá à vamos perfeição. agarrar. A questão é que estamos a falar de mudar de carreira e eu estava a falar da minha ansiedade, que eu não sei basicamente que profissão é que os meus filhos vão ter. Não sei. Nem eles, Não, querida, eu, deixa acho muito bonito porque no sonho dos meus filhos a minha filha vai ser cabeleireira e eu penso, muito provavelmente já vai ser um robô que vai cortar cabelos, não Credo, sei. também não. Mas Também tu não. sonhavas em ser hipnoterapeuta? Pode ser stylist, hairstylist. Eu nunca sonhei. Até eu conto aqui a minha O que é que tu história, querias? pessoal. Desculpa, É deixa-me só isto. fazer a pergunta. Quando tu tinhas a idade que tens os teus filhos, O que é que sonhavas? o que é que tu querias ser quando fosses grande? Como é que era a tua vida? Como é que tu Eu imaginavas a tua vida? sempre adorei matemática. Coitada. Exato. Absolutamente eu também. Pobre moça. Portanto, eu cresci a achar que ia ser uma pessoa de números. Quando chega à Marie fase em que tu Curie. consegues. Não sei, quando chega à fase em que tu consegues perceber o que é que são os números, achei que ia ser economista. Maravilhoso. Entretanto, Super analítica, economista sempre. e tal e coisa, área 3, não é? Sim, Como números agora. também. É economia. Economia, Ciências. é mesmo. Ah, eu não não, fiz economia. Ciências era área 1, a 2 Não era sei. artes, a 3 As era minhas não economia. tinham números. Pronto. As minhas já era nada disso. Eu ia para a 3 porque era economia, números, ok? Ia ser primeira-ministra. Para os números, não precisas, querida, não estás a ver os números. António Costa, que eu Mas acho é- Não, naquela coisa diferente. altura eu tinha uma perspectiva eu nunca diferente, fui era igual aos preciso. outros, não sei porquê. Acompanha. Porque era só economista e queria ser primeira-ministra. E perguntei à minha mãe: mãe, já houve alguma mulher primeira-ministra em Portugal? Ainda não. Já houve, já, assim, filha. Eu disse: já não é houve? isso. Já, Maria Pinto da Silva. Sim. Coitado, mas tu tens foi... Maria Lourdes. E então, o que é que a Isabel disse? Ah, ok, Então quer ser então vou ser Presidente da República. Claro. Anda agora. Que era uma Só coisa para assim subir. comum com o Diogo do nosso curso. Sim, Isso era- verdade. E, entretanto, chegou no ano, com os meus 13 anos, e a minha escola oferecia os testes psicotécnicos. E lá foi a Isabel. Deu-me para a área 1 paciências. A Isabel chorou durante horas, não é? Triste e tal, e coisa. E a minha mãe, A sério que choraste? chorei porque eu queria ir para a economia. O meu deu-me dentista, querida. Queria dizer Porque eu tinha mesmo. talento com artes manuais, que é de facto é uma realidade. O meu deu-me para gestão e eu fui para humanidades, portanto, não valia a pena Sei lá, chorar. não fiz os testes. Eu não tinha, vamos cá ver uma coisa, 13 anos. Aos 13 Também anos tinha. ninguém tem capacidade Também tinha para 13 decidir. Mas eu não gostei da contrariedade. Pronto. Pronto. Sim, mas quem frustração, são é lidar estas com a pessoas? frustração. Eu a vida inteira quis ser isto. E vem agora este senhor com um papel aqui com um cruz Que esta dizer que eu gente, sou que outra esta coisa. gente. É isso, isso é uma Achar que sabe frustração. mais do que eu. Lá está a cena do QI mais uma vez e da inteligência Mas cognitiva e emocional. É uma frustração. Tu toda a vida soubeste que querias ser aquilo e chega lá uma pessoa porque tu preencheste 2 papéis com cruzes e diste Não foi só isso, também fizeste Sim. desenhos com dados e depois fizeste junções de Sim, palavras. sim. A minha querida mãe, um beijinho, mãe, se me estás a ouvir. Está sempre. Um beijo à mãe. E disse? Lá me levou um psicólogo para repetir os testes porque achou que realmente aquilo não fazia sentido. Porque eu toda a vida. Bateu-te mesmo mal. Minha mãe toda a vida me ouviu dizer que queria ser economista, mas como vai para a área de ciências, não é? E repetiste. Mas é uma ciência, a E economia então? também. Deu E deu exatamente outra a vez a mesma mesma coisa. Ah, então estavam bem feitos. Não sei. Porque aquilo na realidade estava só a dizer a aptidão, mas E não... a partir daí foi um freestyle. Porquê? Porque a Isabel olha para a área 3 e olha para a área 1 e percebe que as disciplinas da área 1 realmente eu gostava de todas as disciplinas. Na área 3 só gostava de uma, que era matemática. E disse: isto aqui também dá entrada para o que eu quero. Segue, Tá vamos bom. para a 1. Claro, Adorei. minimizar os riscos. A meio da 1 é aquela pergunta que tu ouves a tua vida toda: o que é que tu queres ser? O que é que tu queres ser? O que é que tu queres ser? Sei lá o que eu quero ser. Bem, lá decidi que queria ir para trabalhar para um laboratório. Menos mal. Quando fui preencher as cruzinhas, havia 6 opções, lembram-se? Para entrar na faculdade? Sim. 6 opções? Sim. Tem ideia de Sim. tanta ideia Não assim? me recordo, eu Sim, sim, entrei sim. em pós-laboral, 6 foi opções. muito atrapalhada. Então, havia 3 laboratórios que eu queria. O quarto era um laboratório pelo qual eu depois podia pedir transferência. O quinto não me lembro. Sempre muito organizada, já viram isto? Exato. Acho que só pus 3. Meu Deus. Sempre. Eu também. Não, e não deixei Eu nenhum é uma espaço em branco. bandalheira, Repara, meu. e não deixei nenhum Esquece a espaço em minha vida. branco. Quando cheguei ao sexto, fui com uma amiga minha e disse: olha lá, o que é que vais por aí? Coisa, a enfermagem. Por que não? Por que não? Onde Terapeuta? Santarém? Terapeuta, eu? Por que não? E foi onde eu fui Santarém. parar, não é? E só a meio final do primeiro ano de enfermagem é que disse à minha mãe: olha, isto é mesmo isto.
eu gosto mesmo disto. E foi uma surpresa para mim. Porque não tinha matemática, não é? Tirando para Tinhas fazer. algumas para fazer as dosagens, não para todas as pessoas. Não, fiquei surpreendida quando cheguei ao terceiro ano e percebi que aquilo é olho. Não digas isso aqui, não digas. Nós não queremos deixar as pessoas no Serviço Nacional de Saúde Piores como já estão. constrangidas. Há alunos de enfermagem que não sabem fazer uma regra 3 simples. Não, mas não precisas dizer isso aqui. Mas eu provavelmente. Eu disse na tua altura, não é agora. Eu não é em agora. humanidades Todos era a minha sabem. melhor Agora todos regra. sabem. Agora todos Dá para sabem. tudo. Dá para tudo. Eu resolvia todos os problemas com a regra de 3 simples. Eu também. Fantástico. Mas Adoro já a se regra não de- se sabe, pergunta também. É que percebi. Há sempre alguém que possa saber fazer uma regra 3 simples para Não mim. é tão fácil. E eu sei cozer, posso-lhe fazer as bainhas. Obrigada. Eu faço a regra Uma 3 lava simples a de outra costas. e as duas lavam a Eu cara. acho sempre que a assim. parte da matemática que eu percebi é isto. Finalmente, percebi esta parte. Está Mas feito. saberes Não- uma regra 3 simples Não mais percebi é mais nada. fantástico. Claro. Para a Não vida, é? para a vida. Para a vida, porque X. serve para. X Claro. com ele. Não é? X é igual a. Mas olha, já me perdi onde é que ia, mas acabei em enfermagem. Acabaste em feliz. enfermagem, sim. Fui feliz em enfermagem durante muitos anos. Quantos? Não vou dizer porque depois parece que eu sou mais velha. Não, mas antes deles. Não, Foi uma então, profissional. Começaste muito 22 jovem. anos. Eu lembro-me de fazer o meu primeiro estágio aos Uma 18 criança. anos e dizer à minha professora: eu não tenho idade para isto. E ela dizia: oh filha, pensa assim, vais ter dinheiro mais cedo, vais acabar mais cedo. E eu por Vou acaso ter dizem menos isso em horas televisão. para dormir, mãe. E era uma também. medicina. Eu não tenho idade para isto, eu não tenho idade para isto. Em pânico, né? No sentido em que não, sentia que não tinha maturidade emocional. Lá está, não tinha as palavras comigo, mas sentia que eu não tinha maturidade emocional para estar com aquelas pessoas em fim de vida, para estar com aquelas pessoas naquela fase difícil. Algumas não estavam em fim de vida, outras estavam numa fase de Para ver um transformação. parto. Diz? Para ver um parto. Não, mas isto foi logo o primeiro estágio, que é na medicina. Diz? Eu tenho Na vida- algum na vida receio, com 18 anos. mas eu acho que todas as mulheres deviam assistir a partos. Não. desde sempre. Deixa lá Claro que isso. sim, ao fim do Mal primeiro parto que assisti aos assisti, meus. disse para ser mãe. Mas porquê? Achas? Ai, não, foi Porque como tem que aconteceu. ser mais Eu não natural. assistiria à parte de ninguém. Não é tão natural. Mas Nós o teu não corpo ouvimos. sabe fazer. Sabe? Nós fomos mesmo para aqui, agora. Não, não Vamos para vamos. partes. Olha, então eu vou partilhar. Vamos para- Quando eu era mais miúda, provavelmente miúda, queria mais ser mais nova, provavelmente queria ser veterinária. Também quis ser cabeleireira e polícia, mas depois a veterinária. Foi veterinária. Depois achei que não conseguia ver feridas e animais a sofrerem. E Desisti. depois tiveste 3 filhos. Está tudo bem. 4. Feridas. Quatro. Feridas, estás a ver? Sim, mas é diferente. Eu nem as vejo, eu não vejo partes de ninguém. Tive os meus e acabou. Mas estavas lá. Estava lá, por acaso estava. Fui convocada. Fui convocada. Olha, fui. Mas Fui depois, a determinada altura, ainda sem saber o que realmente queria, havia um objetivo que tinham que ser cumpridos. É que eu não tinha que andar bem vestida. Eu tinha que estar num sítio que não me obrigasse a estar 8 horas fechada no mesmo sítio. Era assim que eu fazia a checklist. Eu não podia estar 8 horas fechada no mesmo sítio e podia andar com a roupa que eu quisesse. Portanto, eu decidi, vou ser carteira, porque eu vou andar na rua o tempo todo. Mas tenho farda, está bem, mas a farda também não tinha que me chatear, porque vestia aquilo todos os dias e não era uma preocupação, nem pentear-me, nem andar pintada, nem com roupa, e andava na rua. Portanto, carteira foi uma forte possibilidade. Entretanto, não Acho que correu não bem. pagam assim tão mal. Quer dizer, não pronto. tenho a certeza. Entretanto, Exercícios com essa parte. Exatamente, andava a pé ou andava de bicicleta, whatever. Portanto, para mim fazia sentido, eu já gostava de treinar na altura e, portanto, a minha profissão tinha que corresponder a estes tópicos. E era tipo o correio mais rápido a chegar, que a Inês Provavelmente. saía de manhã, Era tipo correio azul. Ela tinha um limite que é até para 5 Sim, km. sim, eu tenho a certeza que se fosse carteira era mesmo isso. Eu dizia, olhava para a quantidade de cartas, talvez, e dizia em X quantos quilómetros, em que X tempo tenho que fazer. Olha, e eu uma ia regra andava três contigo. simples. Tá. Sim, Lá sim, é. fazia Só logo. estamos Precisas de a matemática. Exato. Regra de 3, mas eu sei fazer. Pronto, entretanto, fui para desporto, consegui juntar isso. Vestia roupa descontraída, fazia uma coisa que gostava. Aquilo, Não precisavas de andar com coisas CTT nas não, costas. não precisava andar com coisas CTTs nas costas, exatamente. Trabalhava em mais que um ginásio. Tinha muita luz natural na minha vida, no ginásio, saía, E entrava. pessoas para e pessoas, dinâmica. e, portanto, veio ali preencher Passa rápido. todos os pontos e durante bastante tempo fez sentido. Agora é Ainda hipnoterapia. faz, mas noutra não, escala. Sim, noutra escala, exato. E como é que é ser professora, por exemplo, de cycling e dar 4 aulas por dia? É que essa é a coisa que me doloroso. fascina. É assim, tu chegas a um ponto, tu não fazes coisa nenhuma, senão tu não fechas as pernas e andas assim toda torta. Não acontece. Como não assim? aconteceu. Eu faço tipo um exercício de pernas e no dia a seguir, sinceramente, acho que fui atropelada. Isso é falta de hábito só. Temos Uma essa pessoa tem que ser regular. É como tudo na Mas vida, tem imagina, que ser Chama-se regular. consistência. 4 aulas de Consistência. cycling.
E estás ali, imagina, Também não Eu dá sou a 4 aulas única de que cycling. nunca fui a uma aula de cycling, não é? não dá. Se fores Eu também professora de fui, mas foi cycling, por não dá. engano. Não, porquê? Fazer o quê? Eu não faço ideia do que ias se lá faz fazer? numa aula de cycling. Pedala-se. Não tem como. Mas é um speed que eu acho que aquilo não tem. Eu Mas depois saía desta descrição dali. fiquei sem vontade de ir. Vocês Não, é lembram-se bom, olha, daquela eu coisa gosto. da Annalisa Eu da adoro. semana passada, Adoro. que eu ia a uma e nunca mais voltava. Estás a ver? Nunca mais voltava, claramente. Olha, eu até aos meus 12 anos, talvez, eu queria ser professora de matemática. Eu acho que Eu foi gosto. outra convosco. Eu não sei. Sei que vocês ficaram lado a lado. Tem Achava questões. que eu tinha Eu mesmo gosto que delas, que eu vou ligar para elas se tiver contas para Ela é fazer. uma pessoa completamente. Eu adoro números. Eu sou uma pessoa que vejo números em muita parte da minha vida. Aliás, já vos disse aqui que os meus filhos, eu expliquei-lhes que português e matemática não é opcional, que temos que gostar. Num escreve-se, no outro te faz contas à vida, está tudo bem. É uma linguagem na mesma, mas de outra maneira. Sim. Exatamente, explica-lhes que era uma linguagem. E eu acho super giro, porque ela quando começa com outras diz, tu já sabes que eu sou uma pessoa de números, e eu penso para mim, eu também, está tudo bem, chuta, que eu gosto. Eu não. Ela Eu começa a gosto falar assim, dos eu cálculos gosto. que faz e das cenas que faz, e pá, e tudo aquilo me soa à música. Não, eu mando tudo para o universo Eu e só depois gosto de ele contas de somar. manda. Eu não faço contas somar e nenhumas. multiplicar, que é o que eu gosto, normalmente. Eu gosto de somar. E são essas que eu faço só. Eu Mas gosto de todas números. cabem na nossa vida. Cabem. Tu recebes Mas eu um prefiro bolo, outras. podes multiplicá-lo, podes dividi-lo pelas várias áreas da tua Também vida. é bom dividir, também é bom. Vês, está tudo lá. Desculpa, Ana. E então, até aos 12 anos, estavas na matemática. Bora. Pronto, era. Depois não me lembro o que é que eu queria ser, mas depois lá fiz os psicotécnicos para com 14. Também passaste por isto. Sim, mais ou menos. E aí, pá, chegas àquela altura, ao 9º ano, tens 14, 13, 15 anos, 14. vá. Eu acho que é muito 14. precoce. E assim, Pois tens é, que decidir horrível. o que é que vais fazer da vida. Uau, e agora? Não, então vais confiar nos papéis. Sim. Tu bem Não é? confiaste nos papéis. Ora, que os meus papéis diziam que era para a área 1 e a área 3. Efetivamente tem números, mas havia uma coisa muito acima disso que era, mas eu não gosto de estudar. E isto cansa. E então eu não queria, eu não quis. Então o que é que eu fiz? Ok, então vamos escolher aqui uma cena fácil. E fui escolher um curso, não é profissional, era um curso técnico da área 4, que era comunicação. Uau. Espetacular. Pensei, olha, Terapeuta, não Why sei. not? isto aqui. Why not? Comunicação, porquê? Porque depois eu lembrei-me que eu tinha que ser jornalista. Achei que, não, agora vais ser jornalista. E tive durante os 3 anos do secundário a querer ser jornalista e achava mesmo que era aquilo. E chegou ao 12º ano, ok, agora tenho que ir para a faculdade, não é? Ai, mas eu não quero ir para a faculdade de jornalismo, que é o Benfica, não sei o quê. Não, eu não quero isso. E houve um dia que recebemos várias faculdades lá na escola, com flyers, não é? E, sim, Agora é uma por feira. aí. Era Agora é por uma aí. feira. E então, a faculdade para onde eu fui tinha assim um flyer muito a giro. E na parte de trás do flyer dizia assim as saídas profissionais. Eu fui para o IPAM, uma escola de marketing, e as saídas profissionais era diretor de marketing, diretor de não sei o quê, diretor de não sei o que mais, Diretor. diretor de não sei o quê, Saltou, diretor foi de o não sei o quê, diretor. diretor. E assim, Eu quero dizer isto. é isto. Olha, Diretora. por que não? Quer ser diretora do que não interessa. Fazia ideia o que era marketing. Analisa que Não manda. fazia. Foi muito giro. Olha, fui e fiz e acho que foi mesmo aquilo. Eu também acho que foi mesmo Sim, isso. gestão Também de não marketing imagino. foi só assim maravilhoso. E o marketing é uma cena que me corre. Pois, Não é? Corre cá eu por dentro, acaso não não consigo. sabia que era uma coisa Corre que me para fora. corria e também corre. Foi coisas que eu descubro assim. Tocava guitarra, adorava, cantar também gosto muito, e de cozer também gosto muito, cozer comida e cozer roupa também. É mais Portanto, comida, uma por coisa acaso, nem comida, outra. sim. cozinhar Deixa também, para também ti. gosto imenso. Portanto, eu tenho estes hobbies que vou complementando. E eu acho que acabou por fazer sentido pela questão da criatividade, como estava a falar de logo no início, e permitiu aqui um leque muito vasto de a fazer Capacidades. coisas, não é? De adquirir conhecimento De, e pessoas fui novas. fazer depois a produção de eventos, sim, muita coisa diferente, porque acredito que este curso, ou então se calhar só da minha cabeça, não sei, deu-me assim uma ideia diferente da ideia que tu tinhas, da ideia que isto é agora para o resto da vida. Não, eu acho que naquele flyer, quando eu li aquilo tudo e as coisas Foi um leque diferentes, que se abriu. eu percebi que ao fazer este curso eu não tinha que ser uma coisa, Eu eu acho que podia isso ser tem muito a várias. ver como tu olhas para a vida. Achas? Acho. Olha, na minha faculdade, que era o Isla, e onde eu fui tirar um curso, não sei porquê, que era assessoria de direção. Porque eu sei porque é que tirei o curso, porque aquilo tinha muitas disciplinas, todas diferentes. E tinha uma grande componente de linguísticas, que era o que eu gostava, claramente. E como diz a Diana, o saber não ocupa espaço, portanto eu até não me importava de aprender de outras disciplinas, porque não? E fui. E tenho a sensação que todas as minhas colegas estavam a querer um emprego para a vida.
E eu não olhava para isso dessa maneira. E quando acabei o curso, quis tudo menos um emprego para a vida. Trabalhei muito, durante muito tempo, em coisas muito diversas. Isso é muito interessante porque se calhar tiveste a mesma visão que eu. Em O curso facto de diferente. teres as coisas, teres ali Sim. várias Muita coisa alternativas, para fazer. Ah, então giro. Sim. não era uma coisa. Não é só direito. Não é só engenharia. Mas é aquilo e como é que será a minha vida com aquela profissão. Porque tu depois se puseres num panorama geral de como é que é o meu estilo de vida, será que eu quero? Por exemplo, gosto imenso de viajar, quer ser hospedeira. Pronto, que já não é este nome, é comissário, uma coisa assim. Não, continua a ser Assistente. hospedeira. Não, Bordo. assistente de bordo, obrigada. Não, que eles não apreciam. Não é hospedeira. Não é assistente de hospedeiros. bordo. Hospedeiras são aquelas senhoras dos eventos. Pronto, portanto, Também os são. assistentes de bordo. Sim, e comissários. Eu posso gostar muito de viajar e gostar de andar de avião e ser uma coisa que me fascine, mas se eu quiser criar uma família e estar em casa, ou se calhar limita-me um pouco. Querias na mesma? Querias na mesma, mas se calhar não fazes os voos pronto gostarias, se calhar não tens as escalas que gostarias, se calhar não. Porque a tua vida depois é condicionada. Isto é um exemplo, não, ok? e tu é podes a maneira juntar as como duas tu coisas isto é de um outra forma. exemplo. Como tu Só que eu olhas para acho a vida. Eu acho que é como tu para olhas mim para a o que me vida. fez sentido foi parar e pensar, isto não me está a fazer feliz, pronto, como é que eu faço? Mas eu preciso pagar contas como toda a gente na mesma, não é? Não é, eu sou rica, vou ficar aqui sentada, tens a oportunidade de fazer isso, que é uma coisa que as pessoas dizem muito. Não é uma questão de oportunidade, é uma questão de ter coragem para não contar com o equilíbrio de ter um ordenado todos os meses, porque eu sou uma pessoa ansiosa e causa-me extrema ansiedade, atenção, mas ao mesmo tempo dá-me um benefício para a minha vida que era aquilo que eu queria ter e portanto eu até chegar ao ponto onde eu quero vou ter que passar períodos instáveis e vou ter que ter consciência que se calhar este mês posso receber 1000, para o mês que vem não tenho nenhum, mas há uma coisa que nunca me condicionou, que foi faça o que eu fizer, pode ser a lavar escadas, que já fiz, fazia babysittings, mas mesmo licenciada em Direito, atenção que as pessoas achavam estranho o que é que eu estava a fazer, a trabalhar numa cozinha de um lar, a lavar a louça em França. Uma pessoa que é licenciada e que já tinha uma série de coisas e que tinha feito uma série de coisas, mas na altura aquilo não me estava a dar felicidade, portanto eu prefiro ir lavar a louça durante o tempo que estiver a ser necessário para a minha cabeça, para ocupar o tempo, para ganhar dinheiro, mas para eu ganhar tempo em empregos como a história do Obama, em serviços, e que são aqueles empregos que são rápidos, que não pagam grande coisa, mas também só tens de te preocupar em virar os nuggets e não os deixares queimar, por exemplo, não é? Portanto, era isso que eu precisava, uma coisa que não envolvesse a responsabilidade, o peso e que me fosse dando alternativas e dinheiro para eu descobrir o que é que eu queria fazer depois, entendes? Porque eu sempre fui a pessoa que pagou a faculdade, que pagou o carro, que portanto, nunca foi essa questão, mas teve que ser o sair da minha zona de conforto de alguma maneira, mas eu confortável já não estava. E a coragem. E acho que assim, não sei se vocês Para querem rematar, acrescentar eu algo. acho que sim. Sim. Acho que idealmente é pensarmos aquilo que a Isabel disse de não há necessidade do emprego para o resto da vida, não E é? e se quiser também pode ser, está tudo bem. Sim, Se quiser, está tudo bem. É a felicidade acima de tudo. É escolher Não é? aquilo que nos faz feliz. Sim, mas eu E se acho- não eu- souberem ainda o que é que lhes faz sentido, não é? Mas vais dizer o mesmo que eu ia dizer. Sei. Então vai, eu começo. E se não souberem o que é que vos faz sentido, se ainda não tiverem descoberto a vossa vocação ou aquilo que realmente vos preenche, podes continuar. Era o que eu ia dizer. Eu acho que as nossas consultas permitem um autoconhecimento e foi esse autoconhecimento que me fez mudar de vida e de carreira. Se vocês virem, há um fio condutor entre enfermagem e terapeuta. Eu cuido de pessoas, ponto. Eu só arranjei uma maneira que me satisfaz mais, que eu sou muito mais feliz. Sou mais autónoma, consigo conciliar a minha vida pessoal de outra maneira. Lá está, eu olhei para a profissão de uma outra forma e descobri algo que me faz mais feliz. Mas as consultas de hipnoterapia permitem um autoconhecimento. E desse autoconhecimento vem este encontro de, às vezes, de encontrar um propósito ou encontrar uma missão, chamem-lhe o que vocês quiserem. Às vezes é um objetivo, porque às vezes as pessoas dizem assim, Mas não agora estou que estás bem a dizer aqui. isso, Deixa-me só terminar, desculpa. É o que os outros pensam, às vezes incomoda. Mas também Nem a era por aí. hipnoterapia Isso já é pode É aquela ajudar. parte de chegares à consulta. Inclui aí no teu checklist. Ok. É aquela parte de chegarem à consulta e dizer assim, eu não estou bem aqui. E então onde é que quer estar? A pessoa não sabe. Porque a pessoa quer sair do A, mas não sabe onde é que é o B, para onde quer chegar. Nem sei o que é ser para você. Mas vai sabendo, Estas é passinho a consultas, passinho. Sim. as nossas consultas Baby permitem steps. chegar a este B, definir uma missão, um propósito, aquilo que traz alegria à vida da pessoa. A pessoa vai se conhecendo e vai começando a descobrir, e nós ajudamos a descobrir o que é que vai preencher naquele momento de vida. E outra coisa que eu aprendi, esta história de não ser a mesma coisa a vida toda, é uma das coisas que terá para a minha consulta, porque a pessoa naquele momento até pode ser feliz a ser sapateira, não é? Porque precisa de ser um serviço que não ocupe muita cabeça, porque não Precisa. precisa de dinheiro, Que é não é? bom.
Mas daqui a 10 anos, daqui a 5, daqui a 2 meses, podes chegar e dizer: Pode não fazer sentido já. já não faz sentido. Bora lá descobrir o que é que eu tenho mais cá dentro que me vai preencher e fazer feliz a minha vida. Lembram-se da parte dos talentos. Nós temos imensos talentos que não desenvolvemos. Eu olho para mim e é tudo a talentos. Mas eu não tenho dúvidas, eu olho para ti e vejo todo um talento. Somos todos. Olha, quando eu olho o corpo, sou E podemos todo um pedir às talento. pessoas para partilharem connosco os talentos delas Vamos, e os vossos deixarem talentos deixamos para o outro, comentários. não. Olha, eu tenho um talento, eu falo muito. Amor, mas Eu somos acho que temos todas e depois todas. juntei as 5, estás a entender? Então vá, até E depois- quarta. Então, Façam lá. Exato, beijinhos. Mudem de vida se talentos, acharem que mudem de têm que vida, mudar. exatamente. não é? Exato, Mudem de vida. beijinhos. E beijinhos. Até à próxima. Tchau.